a comissão da Câmara dos Deputados, a gente está de olho lá no Congresso hoje. Essa comissão aprovou um projeto de lei que autoriza os estados a decidirem sobre a posse e o porte de armas. O Pedro Nogueira tem mais informações para a gente. Pedro, explica que projeto é esse então. Vamos trazer os detalhes. Ju, essa matéria foi aprovada na Comissão de Segurança Pública e a gente está falando da posse e porte de armas destinadas à defesa pessoal e algumas práticas desportivas. Atualmente, a competência de conceder posse e porte de armas é da Polícia Federal. O que esse projeto propõe é que os estados possam criar sistemas de controle de armas e esses sistemas conectados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que é do Ministério da Justiça. É ali que ficaria, então, o monitoramento centralizado do armamento da população. A autora da proposta, que é a deputada Carolina de Tone, do PL de Santa Catarina, diz que é constitucional transferir algumas competências da União para os estados. E o relator da proposta, que é o deputado Júnior Amaral, também do PL, diz que as diferentes realidades dos estados precisam ser levadas em consideração nessas análises. Essa matéria agora precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário da Casa. Só para dar um pouco de contexto também, Ju, é importante a gente lembrar que a Advocacia Geral da União entrou recentemente com 10 ações contra leis estaduais e municipais que permitiriam a ampliação do acesso da população aos armamentos. O argumento é que essa competência é da União e, portanto, as leis estaduais e municipais não podem aumentar o acesso às armas. Ju. Muito obrigada, Pedro, pelas suas informações. A gente vai seguir nesse assunto e vamos conversar agora com a socióloga Carolina Ricardo, que é a diretora do Instituto Sou da Paz. Bom dia, Carolina. Obrigada pela sua disponibilidade para conversar aqui com a gente. Bom dia, Juliana. Um prazer poder conversar sobre esse tema com vocês. Olha só, Carolina, a gente está acompanhando, então, essa movimentação ali da bancada da Segurança Pública, que num primeiro momento não conseguiu aprovar ali a urgência do projeto, mas agora parece que ele andou um pouquinho. Eu queria a sua avaliação sobre as consequências de uma aprovação como essa. Olha, acho que em primeiro lugar é preciso dizer que esse é um esforço inócuo, né? Porque já houve aprovações de leis estaduais para conceder a competência para os estados autorizarem o porte de armas para determinadas categorias, e essas leis já foram declaradas inconstitucionais pelo STF, tá? Então, a competência para legislar sobre material bélico, entendendo o material bélico como arma e munição para uso pessoal, para caça, para tiro desportivo, também dentro de material bélico, ela é exclusiva da União. Quando a competência é exclusiva, ela não pode ser delegada para o estado ou para o município. Então, me parece um esforço meio desesperado da bancada pró-armas, né, para poder tentar facilitar o acesso às armas. E me parece também um desperdício de tempo e de recursos do próprio Congresso Nacional, né? Se quer discutir a questão do armamento, discuta-se o próprio estatuto, discuta-se o decreto, como a própria Câmara vem fazendo, mas tentar aprovar uma lei dessa natureza vai ser uma mobilização pública do nosso Congresso, do nosso dinheiro público, que muito possivelmente vai ser revertida pelo STF. Acho que essa é a primeira consequência, que na minha análise, é um esforço inócuo, porque ela já foi declarada mais de uma vez inconstitucional. Cabe à União fazer essa política mais ampla de controle de armas. Agora, Carolina, tem um ponto importante dessa discussão, né? Para além dessa, enfim, da votação e do esforço ali no Congresso, que são as consequências reais do aumento da posse e do porte de arma na sociedade. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, porque eu sei que o Instituto faz vários levantamentos importantes para a gente entender o aumento da violência a partir dessa liberação. Perfeito. Acho que esse outro ponto, na verdade, foi sua primeira pergunta, né? Eu respondi outra coisa, mas não me esqueci dela. A ideia é o seguinte: a gente tem hoje no Brasil praticamente 3 vezes mais armas em circulação do que a gente tinha no final de 2018. Mais armas em circulação significa que, para dar certo, a gente tinha que pelo menos ter aumentado a qualidade do controle da fiscalização, regulado melhor o tempo de novos registros de recadastramento dessas
dessas armas, de atualização dos registros. Tudo isso não foi feito nos últimos 4 anos e agora, a partir de 2023, a gente tem um novo decreto que tenta organizar um pouco o fluxo dessas armas que estão em circulação. Quais são as principais consequências? A primeira delas é que, além do tráfico internacional de armas, essa quantidade de armas mais potentes, como fuzis, pistolas, que estão em circulação, se tornam também uma nova fonte de arma para o crime organizado. A gente fez algumas pesquisas, para se ter uma ideia, mudou o perfil das armas ilegais que as polícias apreendem. Então, quando a polícia apreende uma arma na mão de um criminoso, até 2022, o perfil dessa arma eram revólveres, era o que mais predominava. Quando a gente olha hoje em São Paulo e no Rio, aumentou muito o número de pistolas 9mm apreendidas. Essas pistolas foram muito vendidas. Então, elas estão migrando do mercado legal para o legal. Não estou dizendo aqui que quem compra uma arma faz isso para passar para o crime organizado, mas o fato é que é mais uma fonte e esse é um problema real com o qual a gente tem se deparado. Além disso, ainda que a gente tenha tido redução no número de homicídios no Brasil, embora algumas regiões, como a região norte, esse dado tenha aumentado bastante, a gente sabe que algumas violências específicas, como, por exemplo, violência contra a mulher dentro de casa, tem aumentado com arma de fogo. Entre 2012, dos últimos 10 anos, mais ou menos, aumentou de 19% para 27% o percentual de mulheres mortas em casa por arma de fogo. Então a gente sabe que a arma de fogo, no caso de violência doméstica, ela torna a mulher mais vulnerável, o risco é maior. Então são esses tipos de violência que a gente tem visto aumentar no Brasil. Me parece que flexibilizar a possibilidade de legislar sobre armas nos estados vai bagunçar ainda mais esse sistema de controle que já está fragilizado sobre essa quantidade enorme de armas em circulação, colocando a gente em risco. E aí, acho que o último ponto que é importante dizer, temos visto também, como a gente viu aqui em São Paulo, o caso da policial que foi morta, é uma policial civil, investigadora, fazendo o seu trabalho, bateu na residência de um cidadão que, por alguma razão, achou que essa pessoa era uma bandida, uma marginal, e atirou e matou a nossa policial, matou também um vigia e acabou sendo morto. Esse é um caso concreto que mostra o risco desse aumento de armas, porque a pessoa que compra arma para se defender, conhecido como cidadão de bem, ele é um cidadão de bem até a hora que deixar de ser, até a hora que perder a cabeça. E hoje a gente tem uma população muito mais armada que coloca em risco, inclusive os nossos policiais, como esse caso da investigadora que a gente viu aqui em São Paulo. Então me parece que são muitos os riscos, a gente deveria retomar o controle responsável e não flexibilizar o acesso como a Câmara tem tentado fazer. Carolina, falando sobre a divisão de responsabilidades, a gente teve ali no começo do governo, pelo Ministério da Justiça, inclusive uma das primeiras medidas foi mudar algumas regras em relação a essa responsabilidade, ao controle, né, ao cadastro dessas armas. O que deve ficar, na sua opinião, pensando assim na responsabilidade, o que deveria ficar então com a União e o que deveria ficar com os estados? Como deveria ser feita essa separação? Olha, não deveria... A competência para legislar e regular a circulação das armas de fogo, ela é federal, ela é da União. Hoje ela se divide entre a Polícia Federal e o Exército. A Polícia Federal cabe registrar, fiscalizar as armas dos civis em geral, né? Segurança privada, o cidadão que compra para se defender, das polícias civis, e o Exército das Forças Armadas, das polícias militares e dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, embora essa competência de fiscalização esteja prevista que ela seja migrada, né, do Exército para a Polícia Federal. Então, já tem um campo enorme que deve continuar sendo do governo federal, que precisa fortalecer a Polícia Federal, reestruturar os sistemas de registro para a gente ter mais comunicabilidade entre os dados e a gente conseguir fazer melhor essa fiscalização. Em relação aos estados, não faz sentido passar competência para legislar para os estados. O que os estados devem fazer é o que eles tentam fazer hoje, que é retirar a arma ilegal do criminoso de circulação, ou seja, apreender as armas e fazer a investigação sobre a circulação e a origem dessas armas. Então, por exemplo, hoje a polícia apreende uma arma, ela faz um registro, ela precisa poder acessar o banco da Polícia Federal, o banco do Exército, para saber se essa arma apreendida foi vendida no Brasil, se ela é uma arma importada,
portada, se ela é uma arma com registro, para quem ela foi vendida, para conseguir rastrear o fluxo desse tráfico dessa arma, né? Então, me parece muito mais eficiente que o controle que seja feito por parte dos estados seja o controle sobre a circulação ilegal de arma para tirar a arma ilegal de circulação, e a União, por meio da Polícia Federal e do Exército, em alguns casos, com mais estrutura, com superintendências locais da PF mais fortalecidas, façam o controle da circulação de armas de fogo. Eu acho que é esse o grande desafio do Brasil. E, claro, a gente precisa ter boas estruturas de banco de dados, concordo que a gente precisa desburocratizar, mas me parece que mudar a competência não é o caminho. A gente precisa que os estados brasileiros tenham condição, estrutura policial para tirar arma ilegal do crime, fazer uma boa investigação, fazer um bom trabalho de rastreamento para a gente combater a circulação ilegal de armas de fogo, que é um trabalho policial junto das polícias estaduais, civil, militar, em parceria com a Polícia Federal. Eu acho que esse é o melhor modelo. O que a gente precisa, então, não é mudar a lei nesse sentido, mas é fortalecer as estruturas que existem para a gente controlar melhor a circulação das armas legais e ilegais no nosso país. Carolina, você traz um ponto importante, que é essa questão do fluxo, né? A gente falou, principalmente nas últimas semanas, sobre aumento de violência, a crise de segurança pública vivida pelos estados e uma intenção ali do governo de focar em ações contra o crime organizado. Qual que é a relação do aumento de armas aqui no Brasil também com a questão do crime organizado? A gente viu uma operação recente que tinha como objetivo principal interromper esse fluxo de do controle de armas mesmo em relação a esses grupos. Exatamente. O acesso às armas de fogo está diretamente ligado com o fortalecimento do crime organizado no Brasil. Me parece ser essencial que o enfrentamento ao crime organizado seja uma prioridade. E há muitas formas de se trabalhar a questão da relação das armas com o crime organizado. A primeira delas é exatamente essa operação que você mencionou, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia da Bahia, em parceria com as estruturas de segurança do Paraguai, para investigar essa quadrilha, que já era uma investigação de 4 anos, e a gente identificou esse fluxo pesado de armamento ilegal que vem via fronteira. Então, um caminho é trabalhar com força esse trânsito internacional, transnacional das armas de fogo. Os Estados Unidos têm um papel relevante, né? Um país com alta flexibilização de armas de fogo, chega muito importado aqui peça de armas, né? Então, veja como a facilitação de acesso num país também atinge o outro, né? Então, esse é um caminho importante, e essa operação ela é um bom exemplo de como é possível enfrentar esse tráfico internacional. Há também, como eu disse, o fato da gente ter tantas novas armas em circulação e a gente ter tido pessoas civis que puderam comprar até 60 armas, sendo 30 delas fuzis, a gente também criou com essa facilidade um barateamento das armas de grosso calibre, como, por exemplo, fuzis semiautomáticos. Antes, um fuzil se conseguia no mercado ilegal por R$50 mil. Com a legalização que a gente viveu nos últimos anos, foi possível comprar um fuzil por 15, 20 mil reais. Muito caro ainda, mas muito mais baixo do que antes. Então a gente começou a ver um novo mecanismo, que é pessoas se forjando, se fingindo, se registrando de forma falsa como CACs, sendo usada pelo crime organizado. A gente tem visto uma série de operações policiais desbaratando esse tipo de mecanismo. A gente teve um probleminha com o áudio aqui da Carolina Ricardo, socióloga, diretora do Instituto Sou da Paz, que estava trazendo alguns pontos sobre esse projeto que está tramitando ali no Congresso Nacional para facilitar a questão do porte e da posse de armas, pensando que, de acordo com o projeto, a liberação poderia acontecer por estados e municípios, né? Uma discussão que envolve a bancada da segurança pública. A gente conseguiu restabelecer o contato com a Carolina. A internet acontece. Carolina, você estava falando de um ponto bastante importante nessa discussão, que é a questão de quantas armas uma pessoa pode conseguir ali, né, tendo a liberação legal, claro, e qual que é a dificuldade do controle sobre isso. Acho que é importante a gente ressaltar esse ponto específico, porque nós estávamos falando do começo que, claro, nem todas as armas que são adquiridas legalmente vão para o comércio ilegal, vão para a mão ali de quem não pode ter uma arma, mas se eventualmente uma pessoa for assaltada e tiver um arsenal, aí a gente tem um problema, né?
Exatamente. A gente falava também dessa relação com o crime organizado, da importância de se enfrentar o tráfico internacional de armas, mas olhar para o que aconteceu dentro do Brasil. Com essa facilitação do acesso, a gente passou a ter um novo fenômeno, que é essa compra de quantidades de armas legais acabando sendo usada pelo crime organizado. Então, pessoas usadas como laranja para comprar arma e repassar para o crime, pessoas alugando armas compradas legalmente. Então, é preciso fortalecer, por exemplo, delegacias especializadas de controle de armas, fortalecer a fiscalização sobre essas pessoas que têm uma quantidade grande de armas, para saber se essas armas estão de fato bem guardadas, protegidas ou de alguma forma podem ter sido desviadas, né? Então, todo esse trabalho que eu já comentei na pergunta anterior, quer dizer, para enfrentar também o tráfico de drogas e de armas, é preciso olhar para essa circulação interna e para essa nova fonte de armas que acabou sendo gerada com essa facilitação de acesso. Então, se a gente tem bons grupos interpoliciais, internacionais, para enfrentar o tráfico internacional de armas, se a gente consegue fiscalizar os acervos que essas pessoas compraram, criar inteligência policial para desbaratar essas quadrilhas que acabam usando dessa compra legal de armas para abastecer o crime organizado, a gente fortalece a capacidade do Estado brasileiro tirar armas de circulação. Mas veja, esse é um custo que o Brasil carrega por ter facilitado tanto o acesso às armas. A gente hoje precisa muito mais das nossas polícias para investigar esse novo modelo criminal que se fortaleceu nos últimos anos com o acesso legal de armas. De novo, eu repito, não quero dizer aqui que todo mundo que compra arma legal faz para o crime, pelo contrário, é uma parcela pequena, mas que são 10 fuzis circulando, o impacto é muito grande na segurança pública. Sem contar, como eu disse, que esse alto poder de fogo que acabou sendo dado para os civis no Brasil fragiliza também as nossas polícias. Acho que esse é um ponto importante. A gente lembra do caso emblemático do Roberto Jefferson, que recebeu a PF a tiro de fuzil, o caso que eu lembrei aqui da investigadora, uma série de casos de policiais que acabam morrendo porque abordam uma pessoa que é o dito cidadão de bem e que está armado, né? Então, eu acho que hoje a gente tem consequências importantes para o país, para a segurança, e por isso é muito importante que a gente retome o controle de armas de forma responsável. Não é proibir totalmente, mas a arma não é uma vassoura, eu costumo dizer, ela tem consequências para além daquela pessoa que a possui, né? Em casa, na casa de alguém, se uma criança vai brincar na casa de uma pessoa que tem arma, uma casa que é roubada e é furtada, receber um policial a bala. Então, a gente precisa retomar o controle, e acho que a gente tem visto um movimento na Câmara dos Deputados de flexibilizar esse acesso, que me parece bastante grave. A gente precisaria retomar o controle responsável, só tem arma quem realmente precisa, e assim a gente protege mais o nosso país. Nós conversamos com Carolina Ricardo, que é socióloga e diretora do Instituto Sou da Paz. Muito obrigada, Carolina, pela sua disponibilidade de participar aqui do Live CNN. Eu que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes.